E aí chegamos agora exatamente no final dessa série incrível, né? Então você que tem acompanhado essas quartas-feiras, você tem presenciado e tem ouvido tantas palavras poderosas que com certeza mudaram a sua vida. E hoje nós estamos encerrando essa série Se Eu Fosse Você. Então talvez você esteja aqui também pela primeira vez e você não tenha ouvido as outras partes da série. Então eu te convido, né, a você também voltar lá para a primeira parte da série e assistir toda, porque elas vão complementar, é um complemento uma da outra, tá? Então hoje nós vamos estar falando sobre uma temática bem interessante, tá? A temática é: se eu fosse você, eu perguntaria mais. Eu gosto muito da palavra pergunta. Por quê? É outra pergunta que eu faço. Porque a pergunta é muitas vezes a melhor resposta. Porque às vezes as pessoas elas querem trazer a resposta, a sua resposta para outra pessoa, e nem sempre a resposta de alguém, a forma como funciona para alguém, é a mesma forma que funciona para outra pessoa. Então, eu acredito muito naquilo que a Bíblia diz, né? Então Deus ele fez cada pessoa, ele fez e desenvolveu cada pessoa. E se eu fosse você, eu perguntaria mais, é no sentido de trazer a verdade à tona para a minha vida e a sua vida. Eu também acredito muito que aquilo que é verdade, por mais que você questione, por mais que seja criticado, se é verdade, ela vai apenas se afirmar como verdade. Se for mentira, ela vai ser descoberta. A gente sabe que a mentira ela tem um prazo de validade muito curto. Então, o convite aqui é para que sejamos não simplesmente questionadores da vida, mas que sejamos sábios, que utilizam as perguntas como provocadores da própria vida. E eu acredito muito também, você viu que eu falei várias vezes acredito, por quê? Porque tudo que eu procuro falar é baseado na fé, através daquilo que Jesus disse e através daquilo que a palavra de Deus como um todo, de Gênesis a Apocalipse, fala. E para que a gente possa iniciar isso, nada melhor do que uma passagem bíblica, que vai nos levar a entender melhor o porquê, perguntar muitas vezes o porquê, ou o que, ou como. Mas fica atento porque eu queria compartilhar contigo algo que Salomão, Salomão, para você ter uma ideia, foi rei de Israel, filho de Davi, construiu ali o templo, né, conhecido como o Templo de Salomão, e ele foi considerado como uma das pessoas mais sábias da terra, tá? Uma das pessoas mais ricas que já viveu. E um dos livros da Bíblia, chamado Eclesiastes, é exatamente feitoria de suas mãos, né, e de suas palavras ali, baseada no seu relacionamento com o próprio Deus, o Deus de Israel, né, e a gente acredita nesse Deus que tem a personificação de Jesus Cristo, é Jesus Cristo na terra, é Deus, o Espírito Santo de Deus. Então, Salomão ele escreve esse livro e ele traz várias perguntas sobre a vida. Ele começa a indagar se a vida valia a pena ser vivida, se o teor do trabalho realmente era algo que precisava ser vivido. Ele perguntava se tudo que ele fazia na terra tinha algum sentido. E para muitas perguntas que ele fez, ele chegava a uma resposta. Ele dizia assim, tudo é vaidade, tudo é correr atrás do vento. Algumas coisas são sem sentido. E aí, baseado naquilo que Salomão ele traz, eu quero compartilhar contigo algumas verdades e algumas mentiras. Por quê? Porque se eu fosse você, eu perguntaria mais. Porque tudo que é verdade, ela simplesmente permanece inabalável. Então, se existe alguma verdade que você tem na sua vida, quando é perguntado, quando é questionado, ela vai se fortalecer. Se não, ela tende a evaporar e tende a sumir. E a questão não é você segurar o seu modo de pensar simplesmente. É você dizer para Deus, Deus, olha, eu quero muito além do que eu acredito por mim mesmo, eu quero muito além do que me ensinaram, eu quero muito além do que as tradições, ou dos hábitos, ou dos costumes que eu adquiri com o tempo. E é muito interessante ver isso, porque Salomão, ele traz aqui em Eclesiastes, capítulo 5, versículo 15, eu estou lendo aqui uma versão NVI, eu queria que você acompanhasse, porque faz total sentido para a sua vida, tá bom? E para mim, é claro. Então, Salomão diz assim, todos saem nus do ventre de suas mães. Todos saem nus do ventre das suas mães. E como todos vêm, como todos surgem aqui na terra, assim eles vão partir. Assim eles vão embora. Assim nós vamos embora. Eles não levam nada de sua labuta, do seu trabalho, daquilo que é feito e realizado debaixo desse sol que nós realmente temos todos os dias em nossas vidas.
ou seja, que eles podem carregar em suas mãos, ou seja, eles não levam nada de sua labuta que eles podem carregar em suas mãos. É muito importante a gente lembrar que existe um termo chamado cronologia. O termo cronologia, ele vem da palavra cronos, que significa tempo, e logia, estudo. Então, todos nós temos uma cronologia de vida, nós temos um tempo. O homem, ele nasce, cresce, reproduz, envelhece e morre. E muitos deixam seus legados, legados que, por mais que sejam grandiosos, não é? Eles por muitas vezes eles são esquecidos. Talvez os legados eles permaneçam, mas às vezes a pessoa que fez, ela às vezes não é tão lembrada assim. E ele fala exatamente isso, que a partir dessa cronologia nós começamos a levantar vários questionamentos na nossa vida. E quem nunca se fez aquelas perguntas, né? Quem eu sou? Para onde eu vou? Por que eu estou aqui? Quais são os meus dons? Quais são os meus talentos? Qual é o meu propósito na vida? Sabe? E pensando sobre esses questionamentos, existe, sim, é claro, algumas mentiras que as pessoas começam a acreditar como verdade. E eu vou falar algo já para você. Acredite, existem mentiras disfarçadas de verdades. E a pior mentira é aquela mentira que é quase verdade. Porque a mentira que é completa e é descarada, é difícil alguém acreditar. É difícil a pessoa cair naquilo, né? Se eu chegar com uma nota de R$2 e disser que é uma nota de R$100, você não vai acreditar, porque é óbvio, não é a nota de 2, não é a nota de 100. E isso é um exemplo de uma mentira escancarada. Só que existem outras meias verdades. Sabe aquela verdade, aquela 99,999% de verdade? Gente, é uma mentira. Tanto faz você mentir por R$1 ou quanto você mentir para R$1 milhão. A mentira, ela é a mesma. Sabe qual é a diferença? A diferença é simplesmente a consequência daquilo que você escolheu. Mas a mentira, ela vai permanecer. Então, levando em consideração esses pontos, quais são as 3 grandes mentiras que por muitas vezes nós encontramos na nossa vida? Por isso, mais uma vez, se eu fosse você, perguntaria mais, se pergunte mais, queira crescer, porque a pergunta ela gera crescimento na minha vida e na sua vida. E a primeira mentira é que quando nós queremos saber quem nós somos, algumas pessoas, e às vezes boa parte das pessoas, não vou falar uma porcentagem aqui certa porque eu não tenho essa estatística, mas boa parte das pessoas que eu já conversei, que eu já aconselhei, que eu já atendi, ou que eu cruzei no caminho e pude ter um processo de troca de ideias, a boa parte delas sempre tem alguma coisa em mente. E uma delas é que eu sou o que eu tenho. As pessoas quando começam, você fala assim, ei, qual é o seu nome? A pessoa logo fala assim, eu sou fulano de tal e faço isso, isso e isso. Ou então, eu sou fulano de tal e tenho isso, isso e isso. Ou seja, o ser, ele está muitas vezes confundido com o ter. E na realidade, a palavra de Deus, ela fala outra coisa completamente diferente. O ter, ele não tem respaldo, ele não é mais forte e ele não traz a nossa verdadeira essência. Existem pessoas que são grandemente abençoadas no quesito financeiro, mas nem sempre elas, por exemplo, têm uma paz de espírito. Nem sempre elas, muitas vezes, têm as melhores escolhas da vida. Isso é um fato. Talvez você hoje aqui pode dizer, Jorge, eu sei que isso é verdade, porque eu conheço uma pessoa assim. Jorge, eu fui uma pessoa assim. Às vezes as pessoas elas estão sempre trazendo aquela conotação e aquela ideia de que o que eu tenho significa o que eu sou. Então, existe uma confusão aí. Ou seja, será que porque eu tenho um carro importado, ou você tem um carro importado, você é uma pessoa melhor do que um outro alguém que anda de bicicleta ou de ônibus? Será que porque você tem um emprego melhor, que te dá uma rentabilidade muito maior do que uma pessoa que é assalariada, ou uma pessoa que acabou de ser ficou desempregada agora, será que você ou alguém é melhor do que essa pessoa? Nunca, nunca, nunca. Nunca na vida, porque a essência foi que Deus criou. Eu acho lindo quando a gente para estudar mais a Bíblia profundamente e nós entendemos que o homem, ele tem algumas dimensões. E as 3 dimensões que o homem tem é o quê? É o espírito, a alma e o corpo. Nós somos espírito,
temos uma alma e habitamos no corpo. Ou seja, quando Salomão ele fala sobre essa temporalidade da gente, esse tempo cronos da gente, ele está falando, olha, esse teu tempo de corpo aqui na terra vai, sumir. Vai chegar uma hora que o teu corpo ou vai morrer, vai acabar o tempo de vida, de energia, de vida nele, ou tu vai ser arrebatado quando eu chegar, é outra coisa. Mas nós não somos o corpo. O corpo não é a minha essência, não é a sua essência. Só que nós temos a alma. O que é a alma, segundo a Bíblia? Segundo a Bíblia, a alma é exatamente essa parte da cognição, essa parte dos sentimentos. É chamada de psique. Né? A psique no grego, exatamente, significa essa parte da alma, a parte daquilo que você pode captar através do seu intelecto, das suas percepções, das questões sensoriais e através das emoções e sentimentos que você tem. Só que a palavra de Deus também diz que os nossos sentimentos, eles são muito enganosos muitas vezes. E por isso que Paulo, ele diz também na palavra de Deus, ele diz assim, olha, nós não vivemos por aquilo que vemos, é um sentido, e nem por aquilo que nós sentimos. Mas nós vivemos por aquilo que nós cremos, ou seja, é pela fé genuína em Cristo Jesus. E é levando em consideração isso que eu entendo que o que me resta é o Espírito. E por que nós somos Espírito? Porque nós somos do mesmo tipo de Deus. Nós somos da mesma matéria de Deus. Quando Deus criou o homem, ele utilizou ali o barro, construiu o corpo do homem ali, e ele soprou nas narinas do homem o quê? O fôlego de vida. O que é esse fôlego de vida? Eu gosto muito de dizer, e aí não tem escrito na Bíblia isso, mas eu gosto de muito pensar, como Deus ele não se divide, como Deus não dá para se fragmentar, não dá para se quase que estipular partes de Deus. Então Deus ele soprou ele mesmo para dentro do homem. Né, o seu sopro de vida, né, ele entrou na vida do homem e fez daquele corpo inerte e sem vida o quê? Uma alma vivente, trouxe vida e uma vida de Deus, tá? E nós somos espírito por causa disso. Então, quando nós trazemos a confusão de que o que eu tenho me faz ser alguém, eu começo a cair num engano altamente perigoso. Porque eu começo a viver para ter coisas. Será que você hoje pode parar para pensar um pouquinho na sua vida, alguém da sua família, algum colega, uma pessoa que você conhece assim, poxa, realmente eu estou precisando avaliar. Eu preciso me perguntar mais se aquilo que eu estou fazendo é para mostrar o que eu tenho, aquilo que eu posso, ou realmente é da minha essência, ou realmente é aquilo que eu produzo porque faz parte de mim. Será que eu estou querendo aparecer? Será que eu estou com uma vaidade muito exagerada? Será que o egocentrismo está acelerado? Por quê? Porque existe a segunda mentira. E qual é a segunda mentira? A primeira é eu sou o que eu tenho, mas a segunda é eu sou o que eu faço. E aí surgem os grandes gaps e os grandes enganos da vida. Principalmente no mundo corporativo, das grandes empresas multinacionais, dá para se perceber às vezes muito isso. As pessoas quando se apresentam, elas se apresentam atreladas pelo que elas fazem. Ou seja, eu sou aquilo que eu faço, eu tenho um grau de importância, o meu título é esse, minha função é essa, o meu poder é esse por aquilo que foi instituído a mim. Jorge, quer dizer que as funções, os títulos, eles não são de Deus? Não é isso. As funções e os títulos, elas servem para organizar as nossas formas de interagir, principalmente em organizações e até mesmo dentro da igreja, né? Existem certas funções dentro da igreja. Mas eu quero falar para você que quando eu respaldo a minha vida naquilo que eu faço, eu estou me colocando numa porção menor. E eu acho lindo que fala lá em Filipenses capítulo 2, que Jesus, ele não usurpou ser igual a Deus, ou seja, ele não tomou por garantia ser igual a Deus, mas antes ele se humilhou. Ele veio na forma de homem, ou seja, ele não atentou para poder dizer, olha, eu sou Deus, eu tenho a função de Deus aqui e eu que vou, colocar a moral aqui, eu que vou resolver os problemas, você não tem voz, você não tem vez, você não pode nada, porque a função maior é a minha, eu sou Deus, os anjos me obedecem, as pessoas precisam entender que não, mas Deus, ele veio de uma forma humilde. Será que hoje eu e você estamos desenvolvendo nossa vida a partir desse princípio de Deus, do que fala Filipenses, Paulo falando no capítulo 2, que Deus, Jesus não usurpou ser igual a Deus, ou seja, ele não tomou por vantagem um título que ele tinha, mas ele veio na forma de homem, e ele passou por coisas que eu e você passamos. Será que hoje eu e você estamos tão atrelados àquilo que nós podemos aparentar para o outro, que nós perdemos a convicção de quem nós somos?
O meu convite hoje aqui é fazer muitas perguntas para você, até porque o título de hoje é isso, né? Se eu fosse você, eu perguntaria mais. E perguntaria mais por quê? Porque a pergunta traz respostas que às vezes nós não sabemos. Quantas vezes eu estou atendendo pessoas e tudo que ela precisava era uma pergunta. E depois que eu faço aquela pergunta, dá um clique na cabeça dela e ela assim, uau, como é que eu não tinha pensado nisso? Como é que eu estou vivendo dessa forma há tanto tempo? E outras começam a dizer, poxa, tem essa solução, não tinha visto. E nem foi eu dizendo, foi só mesmo eu falando e dizendo e perguntando. Ou seja, perguntar faz bem. Só que nós temos o quê? Temos uma terceira mentira. A primeira é a mentira que eu sou o que eu tenho. A segunda, eu sou o que eu faço. E a terceira, eu sou o que as pessoas dizem de mim. E aí, gente, é um gargalo grande. Porque como nós somos interpretados muitas vezes. Como nós somos julgados muitas vezes. Como nós temos tantas pessoas que podem estar falando tanto bem quanto mal da gente. E uma pessoa falar que nós somos algo, seja de bom ou seja de mal, não limita a gente nem ser a mais muito melhor ou muito pior. Na realidade são interpretações, são visualizações, são imaginações do outro que não vive a minha vida, não sabe aquilo que eu vivo, aquilo que eu passo, aquilo que eu sinto e a minha situação ao redor. Então quando alguém vive, e aí se você vive assim, meu irmão, eu quero exatamente falar pra você, ou para você que está aqui, mas eu quero dizer para você, meu irmão, que você precisa trazer uma liberdade da fala do outro. A liberdade, sabe por quê? Porque essa é uma das maiores mentiras que nós vivemos. Quando nós nos cercamos das palavras do outro. Do outro. Podemos ouvir conselhos, podemos ouvir críticas, podemos ouvir direcionamentos, perguntas, tudo isso ajuda. Mas quando eu começo a me definir e a viver segundo os padrões e as visualizações dos outros, gente, é o que acontece muito nas redes sociais. Às vezes as pessoas elas começam a se moldar de um jeito, por quê? Porque elas estão preocupadas muito com aquilo que os outros estão falando, com aquilo que os outros estão dizendo. E aí surge também a outra questão, aquela vontade intensa de sempre agradar o outro. Ora, se o outro diz quem eu sou, e se eu posso agradar o outro, isso vai favorecer que o outro tenha olhos bons a meu respeito, isso se torna um vício, o vício de agradar outras pessoas. Não caia nesse vício que está atrelado à mentira de dizer que você é tudo aquilo que os outros dizem sobre você. E isso é uma das grandes mentiras que também existe. Só que, Jorge, você falou sobre mentiras. Agora, qual é a verdade? E a verdade é uma. Só existe uma verdade. É a verdade daquilo que Deus tem ao seu respeito. É a verdade daquilo que a palavra fala para você. Eu gosto muito de uma frase, na realidade ela se tornou até uma oração, né? Que eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho e eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso. Ou seja, não é sobre os meus pré-requisitos de vida, ou minhas habilidades ou minhas estratégias, mas é a partir de quando eu reconheço que eu não sou nada e que Deus é tudo para mim, eu começo a entender que a visão dele é importante para mim e eu começo a adentrar nesse campo de visão dele. E o meu convite hoje é para que você se pergunte, você faça mais uma pergunta. Você diz assim, será que hoje eu vivo segundo as mentiras ou eu vivo segundo a verdade de Deus? A palavra de Deus fala, Jesus dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ir ao Pai significa ir ao lugar seguro, ir ao paraíso, ir a Deus. Ou seja, se Jesus é a verdade, o que é que Jesus está falando a teu respeito? Ele fala que você é menina dos olhos dele, ele fala que você é sacerdócio real, fala que você é nação santa, fala que você é povo exclusivo de Deus, ele te chama de co-herdeiro com Cristo Jesus, ele te chama de cooperador no reino de Deus, ele te chama de filhos e filhas, ele te chama para perto dele. Simplesmente, para pensar um pouquinho, quantas vezes você parou nesse ano, agora que iniciou, para poder saber o que Deus fala a teu respeito? Eu posso te dizer uma coisa, Deus, ele quer te chamar de filho amado, filha amada, e salvo e salva em Cristo Jesus. E a palavra de Deus, ela deixa clara que quando nós entregamos nossas vidas a Deus, nós começamos a viver a nossa verdadeira identidade. Começamos a viver tudo aquilo que Deus tem pra gente.
Talvez você está aqui hoje e você tá me assistindo aqui e diz assim, poxa Jorge, poxa pastor, eu preciso viver a minha melhor identidade, minha verdadeira identidade. Eu quero te dizer que a tua verdadeira identidade só inicia quando você chama a identidade de Deus para morar dentro de você. Simplesmente quando você para perceber que não é sobre você, mas tudo é sobre Deus, porque é dele, por ele, para ele. São todas as coisas. E você nasceu com um propósito, de propósito e para um propósito. Você nasceu para experimentar e para poder vivenciar também aqui na terra o melhor de Deus. E por que não viver essa excelência aqui com Deus? Por que não deixar escapar da tua vida os maus dizeres, as mentiras, os sofismas, as meias verdades, os 99,9% de verdade, começar a viver na íntegra quem Jesus é? Viver na íntegra o que Jesus fala a teu respeito. Por isso, para começar esse processo na sua vida, eu quero te dar a oportunidade a você fazer uma oração comigo. E essa oração é uma oração que é uma oração simples, mas quando ela é feita de coração, ela muda completamente a nossa vida. Porque a palavra de Deus fala que o Espírito Santo de Deus vem morar dentro da gente. A palavra de Deus fala que o nosso coração, que era de pedra, ele se transforma em coração de carne. A palavra de Deus fala que quando nós confessamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, simplesmente nós somos salvos. E ser salvo significa, sabe o quê? Eu sei quem eu sou e eu sei para onde eu vou. E aí sim, você pode atrelar essa verdade. Porque quem Deus é, fala sobre quem você é. E quando você sabe quem você é, você sabe para onde você vai depois dessa terra. Porque como diz Salomão, tudo é vaidade. Tudo é correr atrás do vento. Então se você hoje deseja trazer Jesus para dentro da sua vida, se você deseja confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ou se você deseja se reconectar com Deus, simplesmente fecha teus olhos agora onde você está e ora comigo dizendo assim, Jesus, hoje eu reconheço que preciso mais de Ti. Reconheço que sou pecador e preciso da Tua graça. E somente através da minha fé em Jesus eu tenho a salvação. E é exatamente por esse motivo que hoje eu te entrego a minha vida, o meu coração, a minha mente, tudo o que tenho e tudo o que sou, te confessando hoje como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Por isso, vem morar em mim, porque hoje eu me torno teu, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Você que fez essa oração, seja nova, uma oração nova para você, ou se você já fez outra vez e você se reconectou com Deus, eu queria que você colocasse aí no chat, eu fiz a oração, eu acredito, eu estou aqui realmente pronto para ter minha identidade, sabe? Escreve algo aí dizendo que você se conectou com Deus de alguma forma, porque nós queremos te ajudar nessa jornada. Nós acreditamos muito em algo e isso é o propósito da Igreja Toque do Céu. Entenda? O propósito da Igreja Toque do Céu é exatamente servir como uma ferramenta de Deus, como a Igreja do Senhor, para que você seja espiritual, através do ensino da palavra, desenvolvendo as emoções e vivendo o evangelismo. Por quê? Porque nós acreditamos que cada pessoa necessita ser semelhante a Jesus Cristo dentro da igreja e fora da igreja. E é exatamente por isso que cada esforço nosso, cada atitude nossa é para que o teu relacionamento com Deus se torne mais profundo e mais íntimo, porque só assim você vai conseguir chegar lá, tá? Quero te agradecer por você estar aqui conosco. Quero te dizer que domingo agora nós temos cultos, se você está aqui, temos cultos aqui em Fortaleza, temos cultos aqui, um culto às 6h30, 18h30 da noite, tá? Na Toque do Céu, né? O endereço, o link está no nosso Instagram, tá? Então fica à vontade, vai lá, nós queremos te receber porque nós queremos fazer parte da sua vida. Se não mora aqui, também estamos aí com o culto online, que também você vai poder assistir aonde você estiver, tá bom? Então, Deus abençoe e vamos aí crescer na presença de Deus. Valeu, fica na paz, gente.